Olá, muito bom dia, graça e paz, louvado e bendito seja o nome do nosso Deus. Então vamos orar. Convido você comigo a orar. Pai Celestial, nós queremos te agradecer, ó Deus. Queremos te louvar, ó Pai, e te engrandecer. Bendito seja o teu nome, Senhor. Ó Deus, nós te rendemos graças. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Exaltado tu és, estás acima nas alturas, Senhor. Nós queremos te glorificar, ó Deus. Queremos bem dizer. Pai, eu quero te agradecer, ó Deus, por cada mãe. Obrigado, Senhor Deus, pela vida de cada mãe. Esteja abençoando as mães, ó Pai. Menciono nesta oração, Senhor Deus, em gratidão pela vida de cada pai. Te exaltamos, ó Deus, pela vida dos pais, ó Deus. Quero, Senhor Deus, agradecer pela vida dos filhos e das filhas, ó Pai. Te exaltamos, ó Deus, por cada um desses meninos, dessas meninas, desses príncipes e dessas princesas, ó Pai. Quero te glorificar, Senhor. Pai, eu quero te apresentar a vovó, quero te apresentar o vovô, os nossos avós, ó Pai. Pai querido, nós te damos graça pela vida de cada um deles, ó Pai. Também te louvamos, ó Deus, pela vida dos tios, das tias, ó Pai, dos primos, das primas, das madrinhas, dos padrinhos. Te glorificamos, ó Deus, pela família, ó Pai. Exaltado e bendito seja o teu nome, Senhor. Pai, queremos te agradecer pela vida de cada casal. Obrigado, ó Deus, pela vida de cada casal. Os que são, ó Deus, casados há algum tempo. Outros, ó Pai, que estão iniciando, ó Pai, a vida conjugal. Aqueles que estão namorando, que são noivos, ó Pai. Eu quero ministrar, Senhor Deus, na autoridade do nome de Jesus. Como ministro do Evangelho, eu quero rogar, Senhor Deus, as tuas infinitas misericórdias, graça, bondade, amor, na vida, Senhor Deus, de cada um, Senhor Deus, de cada uma. Que nesta manhã, Senhor Deus, venhamos todos, ó Pai, sentir a sua presença. Que cada família, que cada lar agora, Senhor, eu te peço, Deus, abençoe, Pai. Abençoe, Senhor. Derrame da tua graça. Visita, Senhor Deus, a cada lar. Visita, Senhor Deus, a cada família nesta manhã. Se faça presente, Senhor Deus, com esta família. Ó Deus, nós te pedimos. Edifica-nos, ó Pai. Vivifica-nos, ó Deus. Nós queremos engrandecer o teu nome. Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Senhor. Nós o adoramos, ó Pai, nós o bendizemos. Nós o glorificamos, Senhor. Porque Tu és, ó Pai, o nosso Senhor. Tu és o nosso Salvador. Tu és o nosso Redentor, Pai. Pai, obrigado pelo Teu grande amor. Obrigado pelo Teu amor. Graças nós te damos pelo Teu grande amor. Obrigado, Senhor Deus, por essa manhã. Nós te louvamos, ó Pai. Nós te agradecemos, nós te bendizemos. Pai Santo, os que estão de perto, os que estão, ó Deus, de longe, todos quantos, ó Pai, estiverem, ó Pai, nessa transmissão, recebam do Senhor a tua bênção, recebam do Senhor a tua direção. É no poder que há no nome de Jesus que eu oro, que eu agradeço nesta manhã. Hoje e para todo sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Graça e paz a todos vocês. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, por fineza. Esteja abrindo a sua Bíblia no livro de Juízes. Livro de Juízes, capítulo 6, versículo 11 ao versículo
16. Você vai ouvir uma música de fundo com instrumentos. Pela graça de Deus, nós temos uma igreja bem próxima aqui da nossa casa, uns 100 metros. E lá está tendo um ensaio, né? Um início ali de um grupo cantando e tocando. Então você praticamente terá aí, no momento da transmissão, uma música bem baixinha, mas de fundo. Uma música bem abençoada. Livro de Juízes, capítulo 6, versículo 11 ao versículo 16. Assim está escrito: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abizerrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-los dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Então o anjo do Senhor disse isso a ele, e o Gideão então respondeu: Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: Não foi o Senhor que nos tirou da terra do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos dos midianitas. Não sou eu que está enviando? Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? O meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas, como se fosse um só homem. Pois bem, heróis improváveis. Heróis são pessoas que conseguem executar ações excepcionais, solucionar situações críticas, sem motivos egoístas, mas apenas objetivando o bem-estar ou segurança de terceiros. Essa é a definição de herói. Nós estamos numa série de mensagens sobre heróis improváveis. Homens e mulheres que não inspiravam nenhuma capacidade para executar ações excepcionais. O que dirá solucionar situações críticas? Não inspiravam a muitas pessoas que o cercavam, que conviviam com elas, não inspiravam nenhum potencial, nenhuma capacidade para executar feitos heróicos. Mas, contradizendo todas as expectativas, todos os pensamentos com relação a essas pessoas, elas se tornaram heróis improváveis. Nós falamos de Jefté, nós falamos de Davi, e o nosso personagem hoje é Gideão. Gideão é o nosso personagem de hoje, o nosso herói improvável. Você pode estar perguntando, pastor, o que te faz pensar que Gideão é um herói improvável? Ou onde se encontra no texto indícios de que Gideão não inspirava nenhuma capacidade para realizar feitos heróicos? Onde nós podemos encontrar isso? Nós vamos encontrar isso no texto.
Isso é muito importante, você pegar o seu caderno de anotação, a sua caneta e anotar aquilo que eu for ministrar ao seu coração. Vejamos porque Gideão, ele não inspirava nenhuma capacidade para executar ações excepcionais, que ele não inspirava nenhuma capacidade para solucionar situações críticas, como a que ele estava, por exemplo, vivendo. Os midianitas estavam subjugando Israel naquela época, e ele está ali prensando, né, no tanque de uvas para esconder dos midianitas, passando um momento ali de miséria, de fome, de dificuldade, o povo subjugado, com medo. Então ele não inspirava nenhuma capacidade para executar situações tão críticas, solucionar situações tão críticas. Vejamos por que ele não inspirava nenhuma capacidade para as pessoas que estavam em sua volta. Vejamos lá o texto. O texto diz o seguinte: olha só a resposta de Gideão. Quando o anjo apareceu, disse para ele, olha a resposta. Ah, Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora, olha as palavras de Gideão. O Senhor nos abandonou. Gideão se sentia abandonado por Deus. Abandono. Estou abandonado, estou à mercê dos midianitas. Não tenho quem me defenda. Não tenho a quem recorrer. Não tenho a quem pedir ajuda. Eu estou só abandonado. O inimigo é superior a nós. Eu me sinto desamparado. Estou solto neste mundo. O que será de mim? O Senhor nos abandonou. Uma outra situação que me chama a atenção, que é um indicativo de que ele não inspirava nenhuma capacidade para solucionar situações críticas ou para executar ações excepcionais, é porque além de ele se sentir abandonado por Deus, ele ainda diz, o Senhor nos entregou. Isto é, o Senhor, além de nos abandonar, o Senhor nos permitiu ser cativos. O Senhor abriu mão do seu povo. O Senhor retirou a tua graça sobre nós. As suas asas que nos cercavam, o Senhor recolheu as suas asas. O Senhor nos entregou, nós estamos entregues. O que poderemos fazer? Já estou abandonado, abatido, entregue agora. E não é só isso. Na continuidade do texto, olha as palavras de Gideão. O Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian, dos midianitas. O Senhor se voltou para ele e disse, olha, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. E olha as palavras de Gideão. Não sou eu, diz Deus, não sou eu que estou te enviando. E olha as palavras de Gideão. Senhor, como posso libertar Israel? Como posso libertar Israel? Eu estou abandonado. Eu estou entregue. E não só isso. O meu clã é o menos importante.
Senhor, de vários clãs, de várias tribos que Israel tem, o meu clã é o menos importante. Olha, talvez se o Senhor olhar para a tribo de Judá, de Benjamim, veja ali aquele clã poderoso, tem soldados fortes. Deixa eu fechar um pouco aqui que está entrando o somzinho, né? Quantas pessoas são mais importantes do que eu? Quantas pessoas são mais importantes do que eu? Olha as pessoas que estão à minha direita, à minha esquerda. Pessoas mais inteligentes, mais fortes, mais sábias, com mais experiência. Eu não consigo. O meu clã é o menos importante. E eu sou o menor da minha família. Eu sou o menor da minha família. Às vistas, aos próprios olhos, Gideão se considerava incapaz. Senhor, eu sou da minha família, nossa família é o que menos importa. É menos importante aqui. E eu sou o menor da minha família. Quem sou eu? Tem muita gente na minha frente. Tem muita gente com mais experiência, mais força. Ele não inspirava, irmãos, nenhuma capacidade para solucionar situações críticas e nem executar ações excepcionais que são características de heróis. Mas na minha concepção, ao olharmos o texto bíblico, nós encontraremos aqui atitudes que qualificam Gideão assim, verdadeiramente, a estar registrado na galeria dos heróis improváveis. Pelo menos 3 atitudes de Gideão que o qualificam a ser um herói improvável. A primeira atitude que eu encontro no texto: Gideão crer que só existe um único Deus. Gideão crê que só existe um único Deus. Ele crê que só existe um único Deus. Vamos ver o versículo 17. Olha o versículo 17. E Gideão prosseguiu: se de fato posso contar com teu favor, dai-me um sinal de que és tu que está falando comigo. Versículo 17. Se de fato posso contar com teu favor, dai-me um sinal de que és tu que está falando comigo. E aí então ele propõe como seria o sinal. Na continuidade do texto: peço-te que não vás embora. Versículo 17 até o versículo 24. Observem cuidadosamente esse texto. Versículo 17 ao versículo 24. Peço-te que não vá embora, até que eu volte e traga a minha oferta e a coloque diante de ti. Olha a palavra, grife aí. E o Senhor respondeu: esperarei até você voltar. Aí Gideão foi para casa, grifa isso. Gideão foi para casa. Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com uma arroba de farinha fez pães sem fermento.
Pôs a carne no cesto e o caldo numa panela. Trouxe-os para fora e ofereceu-os a ele, sob a grande árvore. Grifa de novo. E o anjo de Deus lhe disse: apanhe a carne e os pães sem fermento, ponha-os sobre esta rocha e derrame o caldo. Você vai fazer outro grifo, sublinhar de novo. Grifa aí. Gideão assim o fez. Com a ponta do cajado que estava em sua mão, faz um novo grife aí, sublinha de novo. E o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. Fogo subiu da rocha, consumiu a carne e os pães. Aí se grifa novamente. E o anjo do Senhor desapareceu. Agora, olha só que maravilha. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou: ah, Senhor soberano! Viu o anjo do Senhor face a face. Então disse-lhe o Senhor: agora só vós, paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe deu este nome: o Senhor é paz. Até hoje o altar está em Ofra dos Abieritas. Primeira atitude de Gideão que o qualifica a ser um herói improvável. Gideão crê que só existe um único Deus. Gideão crê que existe um único Deus. Ele faz a prova. Olha, as palavras do versículo 17 são extraordinárias para nós entendermos todos os outros versículos. Você precisa compreender a fala de Gideão no versículo 17. Olhe para o texto, leia com calma. Palavras de Gideão. Se de fato posso contar com teu favor, dá-me um sinal de que és tu que está falando comigo. Eu preciso de um sinal. Eu preciso ter certeza que é o Senhor. Então ele propõe. Sabe o que você vai lembrar? De Elias, quando ele fez um desafio aos profetas de Baal. Lá no livro de Reis. Ele propõe um desafio para os profetas de Baal. Façamos um sacrifício. Vamos aqui construir um altar. O Deus que responder com fogo, verdadeiramente este é Deus. Lembra do texto? Está lembrado? Lá no primeiro livro de Reis. Lá no capítulo 18, 19. Entre esses dois textos. Primeiro livro de Reis, 18 e 19. Você pode olhar lá com calma. Elias faz um desafio. Vamos ver. Aquele que responder com fogo, este é Deus. Então os profetas de Baal constroem lá o altar, mata ali os animais, começa a oferecer o sacrifício, ficam ali rodeando, se retaliando, e nada. Não ouve-se nenhuma voz. E Elias ainda zomba. Talvez este Deus esteja dormindo. Desperta ele. Acorda, porque ele não está respondendo. Aí chega um determinado momento, Elias diz o seguinte: olha, agora é comigo. Ele vai reconstruir o altar, coloca água, enche, joga água sobre o sacrifício e diz: Senhor, parafraseando aqui com as minhas palavras, tá? Senhor, o Senhor é Deus, não precisa provar nada para ninguém. Mas já que eles estão aqui e precisam tomar uma decisão a quem servir, responde à oração. E então Deus responde
ele desce fogo do altar, consome o sacrifício, lembre toda a água que está ali. Então todos se prostram e dizem: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Para Gideão, somente Deus poderia consumir aquela oferta, aquele sacrifício preparado. Nenhum outro poderia fazer, porque Gideão sabe e crê que só existe um único Deus. Então, se o Senhor está me falando, se o Senhor está me comissionando, me convocando a libertar Israel das mãos de Midian, dos midianitas, então o Senhor venha nesse sacrifício, consome, aceite esse sacrifício que eu lhe ofereço, a minha oferta que eu vou oferecer. Este é o sinal. E Deus então diz: vá lá, eu vou esperar você fazer a oferta, diz o texto. E ele então, Gideão, vai para casa, prepara o cabrito, com uma roupa de farinha, faz pães sem fermento, pôs a carne num cesto e o caldo numa panela, trouxe para fora e ofereceu-os a eles sobre a grande árvore. E diz então o texto: com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. Fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães sem fermento. E o anjo desapareceu. Quando Gideão viu aquilo, ele exclamou: ah, Senhor soberano! Viu o Senhor, o anjo do Senhor, face a face. Ele não tinha dúvida. Ali era Deus, o Senhor. Porque somente Deus poderia consumir, aceitar aquela oferta, responder àquela oferta. Nós devemos crer neste Deus, o único Deus. Meu irmão, se você quer ser um herói improvável, minha irmã, se você quer ser uma heroína improvável, continue crendo no seu Deus. Porque Ele é o único Deus que existe. Não há outro Deus. Não há outro Senhor. Ninguém pode ser igualado a Ele. Ninguém pode ser equiparado a Ele. Ele é único, não existe outros. Os outros deuses são invenção da mente humana. O nosso Deus, o Deus de Israel, o Deus poderoso, Ele é o único Deus. Continue crendo nele. Continue confiando nele. Ele é o nosso Deus, a nossa rocha inabalável, a nossa torre forte, o nosso socorro bem presente na hora da angústia, o nosso libertador, o nosso redentor, o nosso grande Senhor e Deus, o nosso Senhor amado das nossas almas. Continue crendo nele. Crendo nele, confiando nele. Ele é Deus. Amém? Posso ouvir um amém, irmão? Posso ouvir um amém, irmã? Coloque aí, glória a Deus, pastor. Louvado e bendito seja o Senhor. Uma segunda atitude de Gideão, que o qualifica a ser um herói improvável, é que Gideão é obediente à direção de Deus. Gideão é obediente à direção de Deus. Acompanhe comigo o texto dos versículos 25 a 27. Versículos 25 a 27. Acompanhe comigo no texto. Naquela mesma noite,
o Senhor lhe disse: separe o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos de idade. Despedace o altar de Baal, que pertence a seu pai, e corte o poste sagrado, que está ao lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, para o seu Deus, no topo desta elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Assim Gideão chamou 10 dos seus servos e fez conforme o Senhor lhe ordenara. Mas com medo da sua família, dos homens da cidade, fez tudo de noite e não durante o dia. Mas Gideão fez conforme o Senhor lhe ordenara. Gideão é obediente à direção de Deus. Deus diz para ele separar um novilho do pai dele, despedaçar o altar de Baal que era do pai dele. Fazer um altar com novilho e fazer um altar com poste sagrado que ele cortou. Ele, com medo do pai, da família, ainda assim, ele obedeceu à direção de Deus. Isso que é importante, irmãos, nós entendemos aqui no texto. Gideão é obediente à direção de Deus. Os motivos pelos quais aquele povo estava sendo subjugado pelos midianitas é por causa dos pecados e da idolatria. Se você acompanhar todo o livro de Juízo, você vai perceber isso. O povo era idólatra. Deus que os conduziu, os tirou do Egito e os entregou a tomar posse de uma terra prometida, uma terra que manda leite e mel, a habitar casas que não construíram, a colher frutos dos quais não plantaram. E o povo passou a ser idólatra. Qual que era a direção de Deus? Antes de você livrar Israel das mãos dos midianitas, você deve livrar a sua família da idolatria. Você vai ver no texto que o altar de Baal era do pai de Gideão. Então o que Deus fala para Gideão? Quebre o altar, despedace o altar do seu pai. Tira esse câncer idólatra do meio da sua família. Eu não tenho condições de usar você poderosamente para livrar Israel, sendo que o pecado habita na sua família, no meio da sua família, na sua casa. Quer ser, irmão, um herói improvável? Minha irmã, você quer ser uma heroína improvável? Obedeça a direção de Deus. É a direção de Deus para nós agora, nesta manhã. Verifique na sua família, na sua casa, na sua vida, qual é o poste ídolo que está aí? Que está tirando a prioridade de Deus. Que está tomando o lugar na sua vida que é o lugar de Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele é Deus único e ele deve ser adorado como Deus. Ele não compartilha, ele não divide a sua glória com ninguém. Não há outro Deus. O poste ídolo de Baal, o altar de Baal, estava lá na casa do pai de Gideão. E Deus então deu a direção a ele.
separe o segundo novilho do rebanho do seu pai, aquele que tem 7 anos de idade, despedace o altar de Baal do seu pai, corte o poste sagrado que está do lado do altar, depois faça um altar para o Senhor, para o seu Deus. O seu Deus deve ser exaltado. Naquele lugar não é lugar de Baal, não é lugar para dividir, é um lugar para se ter Deus ali para sempre. Meu irmão, se tiver alguma coisa aí que não pertence a Deus, seja no seu coração, seja na sua mente, seja na sua casa, na sua família, despedace isso, lança fora. Construa um altar aqui na sua mente. Construa um altar para Deus. Construa um altar aqui no seu coração para Deus. Se tiver alguma coisa que não pertence a Ele, lança fora. Quem deve reinar no trono do seu coração é Deus. Os seus primeiros pensamentos devem ser direcionados a Deus. Na sua família, na sua casa, Deus é quem deve ser adorado, engrandecido, glorificado, exaltado. Vasculhem na sua mente. Tem algum altar de Baal aí? No seu coração, na sua casa, no meio da sua família, lança fora, despedace. Essa é a direção de Deus hoje, nesta manhã. Deus está dando essa direção para você. Joga fora. Lança fora. A sua mente, o seu coração, a sua vida, a vida da sua família pertence a Deus. Construa um altar ao Senhor. Construa um altar. Pastor, mas eu tenho medo. O que minha família vai dizer? Gideão também tinha medo, irmão. Gideão também tinha medo, minha irmã. Olha lá o texto. Gideão chamou 10 dos seus servos e fez conforme o Senhor lhe ordenara. Da maneira que Deus pediu. Direcionou. Mas olha o texto. Mas com medo de sua família e dos homens da cidade, fez tudo à noite, não durante o dia. Ele tinha medo. Talvez você não quer tomar uma atitude porque o que meu marido vai dizer? O que minha esposa vai dizer? O que os meus filhos irão falar? O que o meu vizinho, meus parentes, meus amigos? Mas ainda assim, Gideão obedeceu à direção de Deus. Porque se Deus está te dirigindo, faça da forma que Deus lhe ordenou. É interessante como Deus quer arrumar as coisas, primeiramente na casa de Gideão, antes de arrumar as coisas em Israel e liderá-los para a vitória. Não é interessante? Deus quer arrumar as coisas na casa de Gideão, para depois liderar Gideão a livrar Israel. Primeiro é na sua casa. Primeiro é na sua família. Receba a direção de Deus, meu irmão. Amém? Terceira atitude. Terceira atitude última. Gideão consulta a Deus antes de tomar decisões. Gideão consulta a Deus antes de tomar decisões. Olha o texto. Olha o texto. E Gideão disse a Deus: quero saber se vais libertar Israel por meu intermédio, como prometeste. Gideão
Consulta a Deus antes de tomar decisões. O texto, versículo 36 ao versículo 40. Versículo 36 ao versículo 40. E Gideão disse a Deus: quero saber se vais libertar Israel por meu intermédio, como prometeste. Vê, colocarei uma porção na lã da eira. Se o orvalho molhar, e apenas a lã e todo o chão estiver seco, saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio, como prometeste. E assim aconteceu. Gideão levantou-se logo cedo no dia seguinte, torceu a lã e encheu a tigela de água do orvalho. Disse ainda Gideão: ah, Deus, não se acenda a tua ira contra mim. Deixa-me fazer só mais um pedido. Permita-me fazer mais um teste com a lã. Desta vez, faze ficar seca a lã e o chão coberto de orvalho. E Deus assim fez naquela noite. Somente a lã estava seca e o chão estava todo coberto de orvalho. Gideão, ele consulta a Deus antes de tomar as decisões. Você percebe, meus irmãos, que essas atitudes ainda são pré-batalha, pré-guerra. Ele ainda não foi para a guerra. Ele ainda não obteve a vitória. Então a atitude de consultar a Deus: Senhor, eu quero saber se vais libertar Israel por meu intermédio, como prometeste. Me faz lembrar, meus irmãos, do outro herói provável que nós estudamos, Davi. Davi, quando ele ia para as suas batalhas, ele consultava a Deus: Senhor, terei êxito nessa batalha? O Senhor será comigo? Terei vitória nesta batalha? Eu me lembro também de Moisés. Quando Deus se irava com aquele povo pela idolatria, pela incredulidade daquele povo, Deus dizia para Moisés: olha, pode conduzir o povo, eu não irei. E Moisés falava: Senhor, se o Senhor não ir, também não quero ir. Eu quero ir com o Senhor na minha direção. Só irei, Senhor, com o Senhor comigo. O que será de nós sem a tua presença? O que será de nós sem a tua direção? O que será de nós sem o Senhor nos guiar? A sua presença, Senhor. Então Gideão, antes de tomar qualquer decisão, ele consulta a Deus. Irmãos, isso deve ser uma prática nossa. Qualquer atitude, qualquer tomada de decisão, consultar a Deus. Senhor, esse é o caminho. Essa é a melhor decisão. A melhor direção é essa. Para resolver esse problema, eu tenho que seguir este caminho, tomar atitude dessa forma. Consultemo-nos a Deus sobre todas as coisas. Para concluir, meus irmãos, Gideão derrotou todos os midianitas. Depois você vai ver o texto no capítulo 7, no capítulo 8. Você vai ver que Gideão derrotou os midianitas e livrou Israel da mão dos midianitas, dos amalequitas e de outros povos que vinham ao leste do Jordão. Esses povos eram numerosos, como nuvens de gafanhotos. Assim como não se pode contar a areia da praia, também não se podia contar os seus camelos. Midianitas, amalequitas e todos os outros povos do leste do Jordão se juntaram para enfrentar Gideão. E a história vai dizer que Gideão venceu a batalha com 300 homens. 300 homens. Contra midianitas, amalequitas e outros povos ao leste do Rio Jordão. Diz o texto que, como eu disse para os irmãos, o exército desses homens
era tão numeroso que parecia ser uma nuvem de gafanhotos, que não se poderia contar como se conta, porque ninguém consegue contar a areia da praia. Assim era o exército. E eles venceram com 300 homens. Meus irmãos, seu nome, Gideão, está registrado na Galeria da Fé do livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 32. Como faz parte da galeria dos heróis improváveis. Eu e você, nós podemos fazer parte desta galeria também. Conforme o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Ou seja, nós temos a capacidade de executar ações excepcionais e de solucionar situações críticas sem motivos egoístas, mas apenas objetivando o bem-estar e a segurança de terceiros. Querido irmão, seja um herói improvável. Minha irmã, seja uma heroína improvável. Que Deus, então, nos abençoe grandemente com a sua palavra. Eu vou estar orando, agradecendo ao Senhor. Vou colocar uma musiquinha aqui para nós. O nome da música, Pai Presente, Tom Carf e Aline Barros. Que você possa ser grandemente abençoado por Deus. Eu quero agora, nesse instante, irmãos, nós vamos orar pela irmã, a irmã Dilza. A irmã Dilza sofreu aí um pequeno incidente, né? Ela quebrou um dos dedos do pé, está com o pé enfaixado. Então vamos orar para que ela tenha total recuperação. Nós iremos orar pelo irmão da irmã Tânia. O irmão da irmã Tânia, que nós estávamos orando, porque ele foi infectado pela Covid. A irmã Tânia colocou aí para nós estarmos orando, porque ele foi internado. Então iremos orar pelo Marcelo, né, o irmão da Tânia. Está internado, vamos orar por ele. Vamos orar pela irmã Edilza. Se você lembrar de alguém, esteja orando também, tá? Nós devemos orar uns pelos outros. Devemos orar pelas nossas famílias. Orar aí pela nossa nação, né, irmãos? Orar pelo nosso Brasil. Orar pelos governadores, pelas autoridades. Nós carecemos. Muitas pessoas perderam entes queridos. Pessoas que perderam pessoas que amavam tanto. Nós já temos aí mais de 60 mil óbitos no Brasil. Devemos orar pelos nossos governantes, autoridades, seja na instância federal, do estadual e municipal. Vamos estar orando, isso mesmo, irmã Nailza. Vamos estar orando pela irmã Célia. A irmã Célia também não passou bem essa semana, teve que ir para o hospital. Vamos orar? Irmã Célia, irmã Edilza, o Marcelo, o irmão da irmã Tânia, e pelas autoridades. Vamos orar? Pai Santo, Pai Poderoso, Deus de poder e bondade, queremos, Senhor Deus, nessa manhã, pedir, Senhor Deus, as tuas bênçãos, ó Pai, e a tua misericórdia. Ó Deus, abençoe a irmã Edilza, ó Pai, que machucou, Senhor Deus, o pé, quebrou um dos seus dedos ali. Está em casa, Deus, com o pé enfaixado, de repouso. Pai, nós oramos em favor dela, que ela se recupere, ó Pai, plenamente. Que ela seja abençoada, Senhor Deus, e restaurada, ó Pai, dessa dor, ó Deus, desse problema que ela teve no pé. A irmã, Senhor Deus, Célia também, Pai, esteja abençoando a irmã Célia, Pai. Cuida dela, Senhor. Não passou bem essa semana, teve que ir para o hospital. Esteja cuidando da tua filha, Pai.
Nós clamamos em favor dela. Pedimos pelo Marcelo, o irmão da irmã Tânia, Pai. Está lá internado no hospital com a Covid-19. Suplicamos a Tua misericórdia e a Tua bondade. Visita ele naquele leito de hospital, para que ele também veja a Sua glória, ele veja, ó Deus, o Seu poder, porque Tu és o médico dos médicos. Abençoe, Senhor Deus, o nosso presidente. Abençoe, Senhor Deus, os governantes, as autoridades do nosso Brasil. Abençoa cada prefeito, Senhor Deus, cada governador, cada deputado, cada senador, a cada homem e mulher, ó Deus, que exerce cargo, ó Pai, neste Brasil, na nossa nação. Pai, a nação lhe pertence, Senhor Deus. O Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor é o Senhor dos Senhores. Por essa razão nós dedicamos, ó Pai, nós clamamos em favor do nosso Brasil. Conceda sabedoria, humildade, Senhor Deus. Humildade a eles, ó Pai, para que eles possam governar e dirigir este país com a direção do Senhor. É o que nós te pedimos, Senhor. É o que nós te clamamos. Nesta manhã, no poder que há no nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Vamos dar a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Cristo Jesus e que as doces consolações do Teu Santo Espírito seja conosco hoje, seja conosco durante a semana e até a eternidade. Se você crê nisso, diga amém. Louvado seja o nome do Senhor. Beijo, um excelente domingo para você, um ótimo almoço e um forte abraço. Deus abençoe a todos.